Fala pessoal, como é que vocês estão? Agora na quinta temporada do podcast Conversas Sustentáveis, no que a gente vai chamar de Pílulas Sustentáveis, que é uma pauta para a gente colocar todo mundo na mesma página, explicar o beabá da sustentabilidade, o que está acontecendo dentro dos negócios. E quem vai conversar hoje com a gente sobre um assunto que está muito forte no Brasil, que é ligado aos créditos de carbono, é o Francisco, vulgo Chico, vai conversar com a gente e explicar um pouco mais sobre os gases de efeito estufas e ver o que isso impacta, se é prejudicial, se não é prejudicial. E aí a gente vai discorrer. Chico, seja muito bem-vindo, te apresente aí para a galera. Obrigado, Wagner. Um prazer estar aqui, eu agradeço aí pelo convite. Bom, eu sou o Francisco Iguchi, vulgo Chico, para quem me conhece. Sou engenheiro florestal, tenho minha pós-graduação, mestrado e doutorado toda focada em manejo de florestas, com ênfase na relação clima-floresta, né? Trabalhei na iniciativa privada como consultor durante quase 15 anos, trabalhando com projetos de geração de crédito de carbono nas florestas amazônicas, e hoje, mais recente, estou numa nova jornada empreendedora, junto com mais outros amigos e um grupo de trabalho muito bacana, que é a Tero Carbon, que é a primeira certificadora de ativos ambientais, no caso, crédito de carbono, da Amazônia, né? Então, esse sou eu quero colaborar aí com as pílulas da sustentabilidade. Show de bola. Chico, então vamos direto ao ponto. Vamos explicar para a galera, primeiro, o que são os gases de efeito estufa, quais são os que compõem, né, os gases de efeito estufa, de onde é que surgiu, quem é que disse assim, não, olha só, são os gases de efeito estufa, e se de fato são prejudiciais para o ser humano, para o meio ambiente. Então, você é o especialista, a gente quer te ouvir. Beleza. Bom, gases de efeito estufa. Primeiro, gases de efeito estufa, quem são eles? O principal é o vapor d'água, tá? É o famoso H2O, né? E aí vem os outros gases que são os componentes de carbono, principalmente o dióxido de carbono e o metano, o óxido nitroso, e, por exemplo, o ozônio e os outros hidrofluorocarbonetos, que são aqueles gases industriais, aqueles gases dos ar-condicionados, aquela coisa toda. Então, o que esses gases fazem? Na verdade, a atmosfera ela cria como se fosse um cobertor em volta do planeta, tá? E esse cobertor ele faz com que a energia que vem do Sol, que aquece o planeta, seja retida dentro da nossa atmosfera. Então, essa camada de efeito estufa, ela permite a vida no planeta Terra como ela é. Sem essa camada de gases, toda a energia no Sol, no lado que está pegando o Sol, seria muito quente, no lado que não está pegando sol, seria muito frio. Isso inviabilizaria a vida, por exemplo, de plantas e, consequentemente, de animais e tudo mais. Então, os gases de efeito estufa, eles não são bons ou ruins. Na verdade, eles são, né? Então, eu não entro muito no mérito de se eles são bons ou ruins, né? Eles só são. Então, para a vida humana, eles são essenciais, né? Agora, o problema é que, da mesma forma que ele funciona como um cobertor, para vocês aí do sul, aqui no norte, eu estou em Manaus, a gente não consegue se relacionar muito bem, mas vocês que estão no sul sabem muito bem como é que funciona. Então, você vai dormir, você bota um cobertor. Aí você continua com frio, você bota mais um. Só que se você botar um terceiro, um quarto, vai começar a ficar um pouco desconfortável, ficar muito quente, aquela coisa toda. Então, é o mesmo caso. À medida que vai aumentando a concentração desses gases, principalmente os gases o dióxido de carbono e o metano, que são os gases, digamos assim, mais antrópicos, porque se você desmata, queima, ou queima gasolina, né, usa gasolina para alguma coisa, ou liga energia, enfim, são emitidos à atmosfera CO2, né? Então, à medida que vai aumentando a concentração, a energia retida, né, na atmosfera, ela aumenta, e com isso,
a tendência é que a média da temperatura global aumente também. E aí, se o IPCC, que é o órgão técnico da ONU, que é o especializado nessa questão de mudança do clima, sugere que se essa temperatura ultrapassar, por exemplo, 2 graus da média, se subir 2 graus da média, a gente pode ter uma alteração do clima global. Isso pode impactar absolutamente tudo, toda a vida humana, toda a vida terrestre, né, de alguma forma. E é claro que os mais vulneráveis, né, são tipo, a classe mais pobre e tal, mais exposta, tende a sofrer mais, né, mas inevitavelmente vai atingir todo mundo. Então, uma das consequências, por exemplo, é transformar áreas temperadas em tropicais, e áreas tropicais em áreas um pouco mais confortáveis, com temperaturas mais altas e tudo mais. Agora, claro que os efeitos disso tipo, ainda são especulações, ainda são modelagens, então não dá para a gente cravar o que vai acontecer. O que dá para a gente cravar é que está aumentando os gases, a concentração, e o resultado disso é o aumento da temperatura. Mas, resumindo, gases de efeito estufa são. Apenas são. Perfeito. Para quem tá enxergando assim e não conhece, pensa assim, tá, mas 2 graus vai impactar tudo isso na nossa vida? O que significa essa mudança de temperatura da Terra? E por que 2 graus é tão impactante para pôr em risco a sobrevivência de todos os seres vivos? Uhum. Bom, realmente, né? Às vezes você pensa que a gente não tem essa relação, assim, consegue entender essa analogia, né? 2 graus parece ser muito pouco. Mas para o público geral, basta a gente falar que a diferença de 0,1 grau é o suficiente para derreter gelo. Então, o gelo está lá no 0 grau, ele está gelo, sólido. Se você botar ele num ambiente com 0,1 grau, ele vai começar a derreter. Devagarinho, mas ele vai começar a derreter. Então, 2 graus tende a ser um impacto muito grande. Então, o que acontece? Porque é toda uma sequência de eventos. É muito parecido, por exemplo, com aqueles filmes apocalípticos de Hollywood, né? Principalmente o dia depois da manhã e tal, aquela coisa toda. Mas, fundamentalmente, é o seguinte. Se aumentar em 2 graus a temperatura média global, a tendência é que os polos e as geleiras tendem a reduzir de tamanho por conta desse aumento. É aquela história. Aumentou 0,1, deixou de ser 0, ele vai tender a derreter. Se ele derreter em determinado volume, ele vai inevitavelmente reduzir a massa terrestre, né? Então, o litoral vai ser empurrado, né? Então, o nível do mar vai subir e, por exemplo, o Rio de Janeiro tende a perder, tipo assim, as praias e tudo mais, né? A Holanda vai para o fundo, algumas ilhas, etc. Florianópolis, tende a acontecer isso. Outra coisa é que, com o aumento de água fresca, né? Água doce, né, do gelo, porque o gelo não ele é água fresca, ele vem do mar, mas, né, ele não congela o sal. Então, com o aumento da água doce nas correntes marítimas, tende a alterar as correntes naturais. E isso pode mudar alguns eventos climáticos, né? Então, furacões podem começar a acontecer mais vezes e serem mais intensos, podem começar a acontecer em lugares que não aconteciam antes. Então, no Brasil, por exemplo, aí no sul, vocês estão vivendo um pouco disso. Não existia ciclone tropical. E, de repente, um belo dia, acho que, não me lembro o ano exato, mas vou chutar aqui por volta de 2015, acho que foi em Santa Catarina, o primeiro ciclone tropical. Nunca vi. E agora, todo ano tem, praticamente. Todo ano tem aquelas tempestades e tal. Esse ano teve, foi maior comoção lá em Floripa, parte dos meus amigos moram lá, e eles falaram, nossa, tá doideira, a gente tá preso em casa. Então, é mais ou menos isso. Então, a tendência é que isso aconteça. Aí você cria um desequilíbrio e, bagunça tudo. Aí você fica imprevisível, né? Então, o regime de chuvas pode mudar, isso vai influenciar as lavouras, e aí você perde o timing das lavouras, você pode criar um déficit de alimentação global, né? Você pode mudar, enfim. Essas são as possíveis consequências, por isso que ela vai ter tanto impacto. E a grande questão dessas catástrofes, por exemplo, Estados Unidos, que tem furacões, é comum essa questão dos tornados, é um país estruturado. Agora, quando tu pega um país como o Brasil, a questão de se recompor
é infinitamente mais lenta, né? Porque a gente não está habituado com isso e a forma como anda as coisas no nosso país tendem a ser mais vagarosas. Com isso, eu vou te trazer uma outra pergunta que a gente já tinha conversado, mas referente aos terraplanistas do meio ambiente, esse pessoal que tem uma visão mais cética, que diz que a atividade humana não é capaz de provocar essas alterações no clima. Qual é a tua visão em relação a isso? Olha, o termo que o setor acadêmico usa para essas pessoas, para esse setor, para esse lado, é os céticos, né? Então, mas o terraplanista do clima é interessante, né? Porque, assim, faz uma analogia de, tipo assim, o negócio parece ser tão absurdo, mas, enfim. Bom, os céticos, eles, assim, é importante deixar claro que eles discutem as causas reais, a eventualidade da coisa e as consequências, tá? Eles não refutam que a concentração de gases de efeito estufa está, sim, maior do que em períodos anteriores, né? Porque isso são fatos. Então, por isso, aí é a primeira diferença de entre aspas, terraplanistas, que eles olham os fatos e falam, não, como esses fatos não falam o que eu quero, eu os ignoro ou os refuto. Mas, então, o primeiro passo, a primeira coisa, quem é o responsável? Então, sim, existem pessoas que dizem que esse aumento da concentração de gases e esse possível aumento da temperatura média global tem influência externa e não tem necessariamente influência direta do homem. Em parte, eles têm razão, e outras eu discordo. Primeiro, porque realmente você precisa que o Sol colabore para o aumento da temperatura. Se o Sol entrar num momento de baixa, vamos chamar assim, de baixa atividade, e emitir menos raios, menos energia, a tendência é que menos energia chegue na Terra e a temperatura não aumente tanto. Tá? Outra coisa é a posição do planeta com o Sol. Né? Pode ser que a gente possa estar mais distante ou mais próximo do Sol, então tudo isso influencia. Só que, quando você olha para a definição da camada de efeito estufa e a composição dela, e você olha para a curva de concentração de gases de efeito estufa ao longo do tempo, você vai ver que ela tem uma explosão, ela explode justamente no período da Revolução Industrial, com os avanços da tecnologias de uso de carvão, mineral e petróleo para geração de energia e a industrialização das coisas, né? Então, você olha a curva da concentração e só aponta para cima. E se você olhar uma outra evidência, que é o número de pessoas no planeta Terra. Então, a gente levou aproximadamente 1.200, 1.300 anos para chegar em 1 bilhão. A gente levou 200 para chegar em 2, mais 200 para chegar em 2, mais 150 para chegar em 3, e tipo, em pouco tempo, e de repente, estamos com 8 bilhões de pessoas. Essas 8 bilhões de pessoas, elas precisam comer, se alimentar, se hidratar, se vestir e ter uma moradia. E tudo isso gera demanda e impacto no ambiente. Então, os principais setores que contribuem para a geração, para a emissão de gases de efeito estufa o setor energético, pela queima de combustível fóssil e tudo mais, o setor de mobilidade, que é o uso de diesel, gasolina, álcool, né, para viajar tanto de barco quanto avião, quanto qualquer outro tipo de meio de transporte, e, inevitavelmente, a pressão sobre o uso da terra por alimento e espaço, né? Você precisa expandir as cidades. E só para fazer um parênteses disso que tu comentou, pela primeira vez também, na história da humanidade, a população não está crescendo. A grande questão é que nós estamos vivendo mais. Então, também. Isso está acontecendo com esse impacto, mas pode prosseguir, era só um parênteses. Claro, não, mas também. Então, as pessoas vão consumir energia elétrica, vão pedir comida, vão pedir produto, enfim. Então, tudo isso gera emissão, é inevitável. Então, aí quando você olha em 2020, você tem uma redução assim, de quase 20% das emissões globais, por causa dos lockdowns, né? Principalmente na China, que foi onde os lockdowns foram bem mais rígidos, né?
Então, fica claro, as evidências são muito claras de que a atividade humana, sim, tem impacto e influência direta na concentração de gases de efeito estufa. E aí, se ela tem influência na concentração de gases, inevitavelmente ela vai contribuir para o aumento da temperatura. E aí é um efeito dominó, né, para o fim do problema. Então, agora, e os efeitos? Então, eles são céticos por causa do efeito, porque realmente não tem como a gente prever futuro. Não dá para saber cravar, olha, a partir de, tipo assim, em 2030, quando a temperatura bater 2 graus, o Amazonas vai virar deserto. Não tem como saber, né? Exatamente. A gente pode especular e tal, mas, assim, cravar. Então, os céticos estão mais nisso, né? Agora. E eu acho que o apoio deles é muito embasado na seguinte questão, que se a gente for olhar os ativistas e os ambientalistas lá de 1970, falavam, porque em 2000 não vai existir isso por causa dessa situação. Mas, com o crescimento e a evolução de tecnologia, que melhorou muito a questão de a gente desacoplou o uso do recurso natural e o crescimento econômico. A grande previsão que era feita na época é que se a gente continuar usando da mesma forma, iria acontecer aquilo dali. Uhum. Mas como não aconteceu devido ao que a gente chama de decoupling, a gente conseguiu prosperar e usando menos recursos, né? E eu acho que é isso que eles se baseiam. Não, mas há muito tempo falavam também que isso ia acontecer e não aconteceu. Sim. Mas não foi porque a gente seguiu fazendo igual. Não, porque a gente melhorou a forma e nos tornamos mais eficientes do que éramos. Sem dúvida. Se você pegar o sistema de produtivo da época da Revolução Industrial e mantivesse ele, nossa, seria muito pior. Porque o rendimento ia ser muito menor. Então, com certeza, e o agro, por exemplo, ele começou a aumentar o rendimento, mantendo a mesma área cultivável. E, de novo, se mantivesse aquela... E em alguns casos até diminuiu a produção e aumentou a produção e diminuiu o percentual de hectare. Exatamente. Então, mas mesmo assim, no final, há emissão. Não importa. Tipo, uma coisa sobre ativistas. Por que, de certa forma, a situação chega a um ponto de até ser polêmico? Na minha opinião, existem muitos ativistas, e isso não é de agora, né? E não está ligado a uma persona só, a um grupo, enfim. É porque é muito comum a gente ver ativistas apontando o dedo e cobrando mudança, e acusando, e que não, tem que fechar, tem que acabar. Não é bem assim. Não é bem assim. Então, não dá para... nós não vamos conseguir dialogar, debater e chegar a um ponto comum para resolver um problema sério que vai impactar a vida de todos, de céticos a não céticos, ativistas e não ativistas. A gente precisa um pouco mais de calma. Então, por exemplo, você vê as pessoas, sei lá, grudando as mãos no asfalto no meio de uma estrada, sabe, jogando sopa de tomate em obra de arte, sei lá, se amarrando em ar. Eu acho que não é o caso. Isso só cria inimizade, só cria animosidade. As partes se fecham para o diálogo, enfim. Então, exatamente, a gente precisa, os ativistas precisam mais focar no que a gente precisa fazer de solução. E a gente precisa dar tempo para as coisas. Porque no ramo do empreendedorismo, especialmente do startupeiro, é muito comum o pessoal falar das analogias, né? Por que uma empresa grande tem dificuldade de fazer mudanças no seu modelo de negócio? Porque ela é um navio cargueiro. Um navio cargueiro não pode fazer uma curva de 90 graus. Já uma startup é um jet ski, que ele faz curva e dá pirueta e tudo mais e segue sua vida. Então, o que acontece é que, infelizmente, para alimentar o planeta, para alimentar e para dar as condições para o planeta chegar no ponto que a gente está, foram necessários quebrar alguns ovos, né? Para fazer um omelete precisa quebrar um ovo. E com a velocidade com que isso aconteceu, com o crescimento populacional, não dava para a gente ficar só se confiando no seu João e na Dona Maria, né? Aqui, personagens fictícios aqui, só para caracterizar a agricultura familiar, que essas pequenas propriedades, esses pequenos sistemas de cultivos fossem dar conta.
da coisa. A gente não podia depender de pequenas costureiras lá fazendo a sua maquininha lá e tal para fazer roupa para todo mundo. Então, agora que a gente já avançou tecnologicamente, existem meios, agora a gente precisa olhar e começar a prestar atenção mais em soluções e focar no diálogo para solucionar. E aí começar a cobrar marcas, falar assim, olha, eu quero ver a sua contribuição. O que essa marca está fazendo para, começar a migrar para um sistema produtivo de menor impacto, melhorar a sua produção, e o que ela está fazendo para, inevitavelmente, compensar aquilo que ela continua emitindo, porque a gente não pode enganar ninguém e dizer que se as empresas investirem em boas práticas e em tecnologia, elas vão zerar a sua emissão. Ela não vai zerar. A única forma de zerar a emissão é parar de produzir, e não é o caso. Né? Então, eu achei importante fazer esse... Porque eu fico ouvindo os ativistas assim, eu falo assim, gente, não faz isso, cara, não fala essas coisas, não bota o dedo na cara, você só está atrapalhando a causa, você não está ajudando. E aí, quando você vai conversar com as pessoas sérias, os caras já... Se você... Sim, a pessoa já vem fechada e com uma pedra na mão. Exato, exato. E aí a outra parte já chega a falar assim, tu é daquele lado ou do outro? Aí você fala, não sou nenhum nem outro. Aí a conversa já não vinga, sabe? Perfeito. Já teve situações que eu conversei com alguns empresários e é bem o ponto que eles tocam. É muita gente dizendo o que tu não fazer, mas não te trazem solução alguma. Exato. Que tu não pode fazer isso, que tu não pode... Tá, mas tu quer que eu faça o quê? Ah, não, Exato. Mas daí não tem nenhuma proposta para que tu faça algo melhor. E daí os caras, obviamente, ficam bravos em relação a isso. E até ali pensei que quase que tu ia dar um spoiler do nosso próximo episódio já. Chico, eu vou te agradecer. Acho que a gente bateu na pauta ali dos gases de efeito estufa. Acho que a galera conseguiu entender o que é os gases de efeito estufa. E, pessoal, quem quiser me encontrar, eu tô no Instagram como @WSLopes e no LinkedIn como Wagner Lopes. Disposição para a gente conversar. Vou soltar um e-book também para a gente botar todo mundo na mesma página, que vocês podem também ir lá me adicionar no Insta e solicitar que eu encaminho para vocês. Chico, tuas considerações finais e onde é que a galera te acha? Bom, obrigado. Bom, me acham em Manaus, mas nas mídias digitais eu estou no LinkedIn, no Instagram, né? O Instagram é Francisco Iguchi, tudo junto. Também tem a Tero Carbon, né? Também, Instagram, @TeroCarbon, tudo junto. Né? Também tem o LinkedIn. Acho que são essas duas principais mídias que a gente está. E como considerações finais, eu acho que esse tipo de trabalho que vocês estão fazendo, de popularizar e o diálogo e dar espaço para as pessoas comentarem e conversarem, debaterem sobre isso, é fundamental, porque não é questão de negócio, não é questão de business, não é questão de... Não, é uma questão de que a população precisa estar ciente disso para a gente poder cobrar soluções, para a gente poder andar para frente, né? E enxergar que nós sim temos a nossa parcela de responsabilidade, mas, né, cada um na sua, né? E colaborar, é isso, né? Então, você aí que está nos assistindo, nos ouvindo, próxima vez que você for consumir alguma coisa, né, tenha uma atenção especial, evite embalagens demais, sacolas plásticas, aquela coisa, não pela, assim, é a natureza, não é isso, é o impacto que isso causa na cadeia, tá? Mas é isso, agradeço aí a oportunidade, em nome da Gadon, em nome de todo o nosso grupo aí, valeu.